Olá, dando continuidade à nossa aula sobre pensamento, nós vamos falar sobre o juízo de realidade e suas alterações, o delírio. Eu comentei com vocês na aula de senso-percepção que a alucinação é uma alteração da senso-percepção. O delírio é uma alteração do pensamento. O Dalgalahon ele só justifica colocar o delírio num capítulo à parte, dado a complexidade que o tema traz e a importância desse sintoma, digamos assim, para a psicopatologia. A realidade que a psicopatologia considera operacionalmente e de utilidade para essa ciência é a realidade compartilhada, aquela que as pessoas tacitamente aceitam e com a qual buscam viver de modo mais ou menos coerente. Então, a gente vê aqui no título, né? O juízo de realidade e suas alterações. Então, as alterações do juízo de realidade. E aqui a definição do que se toma por realidade de acordo com Dalgalahon. Então, seria a realidade compartilhada. A gente poderia ter várias teorias sobre realidade, discuti-las aqui. O filme Matrix causou muito alvoroço na época em que foi lançado, justamente por essa discussão do que seria realidade, o Show de Truman também, e são filmes interessantíssimos que vale a pena a gente assistir, mas a ideia é aquilo que é coerente para as pessoas dentro daquela cultura, dentro daquela comunidade. Juízos falsos podem ser produzidos de inúmeras formas e podem ser ou não patológicos. Isso é uma coisa muito interessante, eu fiquei até mais aliviada, confesso. Brincadeira. O Dalgalahon ele vai falar que nós podemos produzir alterações, juízos falsos, digamos assim, sem estar dentro da psicopatologia. E eu me lembrei muito do conceito de distorções cognitivas para a terapia cognitiva, que o Beck ele vai falar que de uma maneira geral as pessoas tendem a distorcer a sua realidade e isso não é patológico necessariamente. Porém, que na psicopatologia, as distorções cognitivas, elas aconteceriam com maior frequência. Por exemplo, a distorção cognitiva do tipo leitura mental. Fulano tá chateado comigo porque eu não... Fulano tá chateado comigo porque eu fiquei de ligar e não liguei para ele, ou porque eu demorei para responder ao recado de WhatsApp que ele me deu. Exemplo, né? Então, as distorções cognitivas, elas acontecem cotidianamente. E aí o Dalgalahon ele dá o exemplo, não, com esse nome, distorção cognitiva, eu que faço esse paralelo com o que a TCC trabalha, né? E ele dá esse exemplo da mãe, a preocupação da mãe com o filho, quanto o filho está bem ou está em perigo, que é uma tendência natural das mães se preocuparem com os filhos e o quanto eles estão em segurança ou não. Em psicopatologia, a primeira distinção essencial a se fazer é entre o erro simples, não determinado por processo mórbido, ou seja, um erro de juízo que não vem de um transtorno mental, e as diversas formas de juízos falsos determinados por transtornos mentais, sendo a principal delas o delírio. Então, é claro que para a psicopatologia vai ser de interesse o juízo falso de realidade que decorre de um quadro psicopatológico, em especial o delírio. Os erros simples são social ou psicologicamente compreensíveis, enquanto o delírio tem uma característica como característica principal a incompreensibilidade. Isso é algo muito importante, às vezes a gente fica com dúvida se o sintoma de fato corresponde a um delírio ou não, e mais para frente a gente vai ver o que caracteriza o delírio, os tipos de delírio, os conteúdos do delírio,
para ter uma clareza e uma segurança um pouco maior ao identificar quando se trata efetivamente de um delírio. Os erros são passíveis de correção pela experiência, pelas provas e pelos dados que a realidade oferece, por se aprender e pensar com lógica. Então, por exemplo, se eu faço um juízo de que o meu marido está atrasado do horário habitual que ele chega do trabalho, logo ele sofreu um acidente. Tá? Então, eu vou juntar duas premissas e tirar uma conclusão a partir disso, sem dados efetivos da realidade. E aí ele chega em casa e diz que encontrou um conhecido que ele não via há muito tempo e que ele ficou conversando e não viu o tempo passar. Então eu aprendo que, olha, talvez ele possa se atrasar e isso não signifique que algo ruim aconteceu. E é o tipo de pensamento típico de pessoas com transtorno de ansiedade, né? Então, um erro de juízo, ele é passível de ser modificado por dados da realidade, se aprendendo com a lógica. Uma boa parte dos erros de ajuizamento, da apreciação, é determinada por situações afetivas intensas ou dolorosas, que impedem que o indivíduo analise a experiência de forma objetiva e lógica. Então, por exemplo, eu estou apaixonada pela primeira vez e ao mesmo tempo que eu me sinto muito amada e que eu sinto um amor tão intenso, é algo inteiramente novo. Então é natural que eu tenha medo de perder a pessoa, é natural que eu tenha medo que esse relacionamento termine. Então Dalgala Rondo vai dizer que em situações em que eu tenho uma experiência afetiva muito intensa, é muito provável que aconteça um erro de ajuizamento, um erro no juízo. O elemento diferencial básico das ideias delirantes é que nas crenças culturalmente sancionadas, há evidências de que o indivíduo compartilha sua crença com um grupo social, mesmo que essa crença seja bizarra ou absurda para quem não pertence a tal grupo cultural. Então, por exemplo, alguma prática religiosa, orar em línguas, sessão do descarrego, para uma pessoa que não compactua com aquela crença, pode ser algo completamente incompreensível. Isso é um absurdo, isso é um delírio, e é um delírio compartilhado ainda. Mas dentro daquele grupo cultural, religioso, aquilo faz muito sentido. Então, por mais que para mim não faça, para um grupo de pessoas que compartilha daquelas crenças faz sentido. Então, esse é um aspecto importante quando a gente vai tentar decidir, compreender o quanto se trata de um delírio ou seria um erro do juízo fora de um quadro de psicopatologia. Agora a gente vai entender então as alterações patológicas do juízo, aquelas que a gente precisa considerar e que podem trazer um prejuízo para ideias prevalentes ou sobrevaloradas, que seriam ideias errôneas por superestimação afetivas. Embora o Dalgala Rondo traga o termo sobrevaloradas, eu vou utilizar o termo supervalorizadas. Nos slides eu mantenho a nomenclatura que o Dalgala Rondo fala, que usa, mas eu tô mais habituada a usar o termo ideias supervalorizadas. Então, as ideias prevalentes ou supervalorizadas são ideias que, por conta da importância afetiva que tem para o indivíduo, adquirem marcante predominância sobre os demais pensamentos, conservando-se obstinadamente na mente. Então, são ideias que ganham projeção para o indivíduo, que são frequentemente, que estão frequentemente disponíveis online, sendo processadas na mente do indivíduo.
Elas diferem das ideias obsessivas porque as ideias prevalentes ou supervalorizadas são egocintônicas, ou seja, são aceitas pela pessoa que a produz, de acordo com os seus ideais. Além disso, elas fazem sentido para o indivíduo. Então, a gente tem aqui características das ideias sobrevaloradas ou supervalorizadas. Primeiro, a ideia é sustentada com forte convicção, mas menos que um delírio. Como assim? Quando uma pessoa tem uma ideia supervalorizada, aquilo para ela é tomado como verdadeiro e é uma crença mais forte do que qualquer outro tipo de pensamento que outras pessoas teriam, mas é menos rígida e o indivíduo acredita um pouco menos do que acreditaria num delírio. Então, por exemplo, se eu tenho um transtorno de anorexia, apesar de estar magra, apesar de estar abaixo do peso, apesar de muitas pessoas me dizerem: nossa, mas você tá muito magra, tá tudo bem com você? Você tá doente? Acho que você não tá bem, o seu peso tá muito abaixo do que deveria estar. Enfim, então apesar de muitos elementos que mostrariam para a pessoa que ela está de fato abaixo do peso, para ela não, para ela ainda precisa fazer dieta, para ela ainda precisa perder peso. Então, há uma forte convicção ali. A ideia prevalente ou sobrevalorizada é egocintônica, ou seja, é aceitável para os ideais e valores do indivíduo, comparável a muitas ideias obsessivas. Então, como a gente viu lá na outra aula sobre pensamento, falando sobre as obsessões, em geral, as obsessões elas são egodistônicas, ou seja, elas são contrárias às minhas crenças ou aquilo que eu acredito, e eu não quero ter aquelas ideias, mas elas aparecem e eu fico angustiado, ansiosa quando elas aparecem. Aqui não, aqui é tomado como uma verdade e para mim faz sentido. Então, nesse exemplo que eu dei da anorexia, ser magra é importante para mim. Ser magra é uma meta que eu busco alcançar. Portanto, eu vejo como natural buscar essa magreza e não acredito que eu esteja tão magra quanto as pessoas me dizem. É associada a um alto grau de emoção ou afeto, ansiedade ou raiva quando há ameaça de perda de uma pessoa ou do objetivo expresso na ideia. Então, por exemplo, uma pessoa com anorexia que vai para um tratamento, que vai para uma internação, que é monitorizado o tempo todo, que é monitorada, que não pode ir ao banheiro sem a companhia de alguém, que tem que se pesar todo dia para que se veja que ela realmente está ganhando peso, porque ela pode morrer dado ao excesso de magreza. Ela sofre muito nesse processo e muitas vezes o melhor resultado que a gente consegue com pessoas com anorexia é um peso próximo ao limiar inferior da normalidade. Então, ela ainda não consegue estar dentro do limiar de um IMC, índice de massa corporal, dentro da normalidade, mas próximo ao limite inferior. Então, a gente vê que é difícil demovê-la daquela ideia e que quando alguém trabalha de maneira contrária, isso gera angústia, gera um sentimento de mal-estar. Geralmente se desenvolvem pessoas com dificuldades emocionais e de personalidade. Então, por exemplo, no transtorno da personalidade esquizotípica, que é aquele transtorno que traz semelhanças com os transtornos psicóticos, mas também é considerado um transtorno de personalidade. No transtorno de personalidade esquizotípica, o que vai separar, a gente vai ver
como critério um prejuízo do pensamento, mas não tão rígido quanto o delírio, mas sim a presença de uma ideia supervalorizada. Então, esse tipo de prejuízo no pensamento é mais típico de pessoas que têm um transtorno mental. Em geral, é compreensível a partir das experiências passadas do indivíduo e de sua personalidade. Então, por exemplo, uma pessoa com quadro de hipocondria, que tem uma ideia supervalorizada, que envolve o pensamento de que eu estou doente ou que eu posso adoecer gravemente, que eu preciso cuidar da minha saúde. Talvez ela possa ter perdido um ente querido de uma maneira súbita ou inesperada, então ela entenda que ela precisa monitorar mais frequentemente a saúde dela e evitar talvez um erro médico por um falso negativo, ou seja, não, você não tem nada e efetivamente tenha. Então, olhando a história de vida, a gente consegue entender como essa ideia supervalorizada surge na vida dela. 6. Causa sofrimento ou disfunção no sujeito ou naqueles com quem ele convive. Então, a ideia de disfunção, de prejuízo, de sofrimento, pensar que eu estou gorda demais ou pensar que eu posso estar doente, isso me gera angústia, isso me faz mal. As pessoas que convivem comigo, que veem o quanto isso se faz presente, o quanto isso não corresponde à realidade, elas também sofrem, elas também querem me tirar daquela condição. Então, não seria um sintoma dentro da normalidade, seria algo frequente, recorrente, rígido, arraigado, mas cujo nível de crença é abaixo do que se tem em relação ao delírio. Geralmente induz o indivíduo a agir, ou seja, eu preciso fazer alguma coisa em relação a essa ideia. Se eu tô gorda, eu preciso de algum método de purgação, ou eu preciso de uma dieta nova. Se eu tô possivelmente doente, eu preciso fazer novos exames com outros médicos que vão identificar melhor o meu problema, ao invés desses médicos que não estão fazendo os exames necessários. Pode eventualmente progredir para o delírio verdadeiro. Então a gente tem que tomar cuidado e acompanhar esse caso para ver se ele vai progredir para um delírio de fato ou se ele continua ao longo do tempo como uma ideia supervalorizada. O paciente não busca ajuda por conta dessas ideias, porque é egocintônico, faz parte dele, ele vê isso como um sinal de alerta e que ele precisa se atentar e agir em relação a isso, e não que essa ideia supervalorizada em si seja um problema. Assemelha-se a convicções religiosas ou políticas apaixonadas. E aí o Dalgalahon ele vai até dizer que muitas vezes essas convicções religiosas ou políticas, e a gente vê isso muito atualmente, inclusive no último processo eleitoral, o quanto as pessoas ficaram cegas e vendo apenas uma parte unilateral ali dos fatos, né? Então, às vezes fica difícil realmente diferenciar uma convicção política ou religiosa apaixonada, em que a pessoa acredita muito e defende muito aquela ideia, de uma ideia supervalorizada. E aqui o Dalgalahon ele vai trazer alguns transtornos mentais em que frequentemente se identificam ideias supervalorizadas e geralmente quais são elas. Transtorno anorexia nervosa, observa-se também na bulimia e seria algo do tipo uma pessoa já muito emagrecida, tenho certeza de que estou muito gorda, minha barriga está enorme. Como eu já ouvi um profissional da educação física relatando, né? Do tipo, a pessoa de pé,
a barriga reta, extremamente reta, e aí quando ela senta e com muito esforço tentando pegar com a mão, tem uma pele, e aí ela diz: olha só, eu quero eliminar essa pele. Bom, mas não tenho que eliminar ali, e ela ainda acredita que tem a gordura para eliminar. Então é um exemplo de uma ideia super valorizada. Dismorfofobia. Por exemplo, em pessoa com nariz considerado normal, meu nariz é disforme, enorme, é muito feio. Então, seria um transtorno mental em que a pessoa, ela acredita que ela tem uma característica muito marcante, um defeito na aparência, e ela se esforça muito para esconder esse defeito na aparência. E uma pessoa que olha jamais seria chamada a atenção em relação àquilo, né? Então, por exemplo, eu até posso ter uma marca no meu rosto, mas nada que se destaque, e então eu vou gastar muito tempo fazendo maquiagem ou arrumando o meu cabelo de maneira que isso cubra essa marca que me incomoda. E se alguém olha para mim, eu tenho a sensação de que ela não olha para mim, mas que ela olha para essa marca. E isso serve para qualquer parte do corpo. Hipocondria. Em pessoas sem dados médicos e laboratoriais, um pensamento do tipo: estou convencido de que eu tenho câncer de estômago. Então ela já fez um check-up, ela já fez uma avaliação, nada foi detectado, e ela vai numa peregrinação a diferentes médicos buscando essa confirmação que nunca vem. Apoteminofilia. Tenho a nítida sensação de que a minha perna não me pertence. Teria de ser amputada para me sentir confortável. Então, uma sensação de não pertencimento de uma parte do próprio corpo. Ciúme patológico não delirante. Tenho certeza de que minha mulher está tendo um caso. A gente vai ver isso melhor quando a gente for falar de delírio, que o conteúdo em si, tanto da ideia supervalorizada quanto do delírio, ele até pode parecer possível, plausível. Como assim, Aline? Pensando lá na dismorfofobia. Sim, eu posso ter uma parte de mim que chama a atenção das pessoas e não no sentido positivo. Talvez eu possa de fato ter um nariz muito grande, né? Mas a questão é a justificativa que eu dou para o pensamento. Então, calma que a gente vai ver isso melhor, né? Porque talvez você leia e fala: bom, mas a mulher pode estar traindo ele mesmo? Por que isso seria uma ideia supervalorizada e não uma constatação óbvia? Pela justificativa que o indivíduo dá para aquela ideia, né? E aí a gente tem aquele exemplo do livro Dom Casmurro, do Bentinho em relação a Capitu, que fica ali aberto, né? O quanto que o Bentinho realmente traiu ou não, o quanto que a Capitu realmente traiu ou não traiu o Bentinho, ou o quanto é um ciúme patológico, delirante ou não delirante. A gente acaba não conseguindo constatar isso no livro. Delírio paranoide litigioso. A companhia de seguro me deve milhões de reais como compensação. Então, talvez a pessoa possa se sentir lesada por algum motivo e acaba ficando remoendo isso, mas não seria dessa maneira, ela não teria esse respaldo jurídico. E aí, finalmente, o delírio. Então, vamos ver o que a gente aprendeu até aqui. A gente viu que pessoas sem um transtorno mental podem chegar a juízos falsos de realidade. A gente viu que pessoas com transtornos mentais podem apresentar as chamadas ideias sobrevalorizadas, ou como eu chamo, supervalorizadas, que não têm a crença tão forte quanto um delírio, são egocintônicas
e produzem algum tipo de prejuízo ou sofrimento para o indivíduo ou para o seu entorno. E vamos então agora falar do delírio, que, relembrando, é uma alteração, é um prejuízo da função mental pensamento. As ideias delirantes ou delírio são juízos patologicamente falsos. Aquilo que eu comentei antes. Não é tanto a falsidade do conteúdo que faz um juízo, uma crença, ser um delírio, embora quase sempre a crença delirante seja falsa, mas, sobretudo, a justificativa para a crença que o delirante apresenta, o tipo de evidência que assegura que as coisas são assim. Então, o exemplo que eu dei da traição, se eu disser, o meu marido está me traindo. Sim, o meu marido pode estar me traindo. Como você sabe que o seu marido está te traindo? Eu sei que o meu marido está me traindo porque eu cheguei de viagem antes do esperado e ele demorou para abrir a porta. Então, ele estava tentando esconder a amante dele ou me enrolar para que ela pudesse sair por uma outra saída e eu não pudesse vê-la. Bom, isso acontecendo de madrugada, por exemplo, onde mais lógico seria pensar que a pessoa está dormindo, ela demora até ouvir o barulho, até se sintonizar que alguém bate a porta e até abrir a porta. Então veja que a justificativa que eu dou para o porquê eu constato que eu estou sendo traída não tem dados de realidade. Ou um outro exemplo, o meu marido está me traindo porque ele tem muitas olheiras e eu trabalho à noite. Então significa que enquanto eu trabalho, ele está acordado tendo relações com outra mulher. Logo, ele tem dormido pouco, logo, então, o fato dele ter olheiras mostra que ele está me traindo. Então, veja que a justificativa que eu dou para constatar, para compreender que é um delírio, é totalmente equivocada. Características ou indícios externos importantes para a identificação clínica do delírio. O indivíduo que apresenta o delírio tem convicção extraordinária, uma certeza subjetiva praticamente absoluta. Sua crença é total. A seu ver, não se pode colocar em dúvida a veracidade do seu juízo delirante. E aqui a gente tem uma diferença fundamental na forma como nós vamos abordar o delírio e o juízo falso, né? Fora da patologia. Então, por exemplo, se eu tenho o pensamento de que o meu colega de trabalho quer me prejudicar e ele tem feito fofoca para minha chefe, para me desqualificar em relação à minha chefe que gosta muito de mim. Pois bem, em uma técnica que na TCC nós chamamos de questionamento socrático, né? O que te faz pensar que o teu colega de trabalho está te desqualificando para a tua chefe? Quais são as evidências que mostram que isso está acontecendo? Quais são as evidências contrárias? Qual o mais provável? Qual o interesse dele em te prejudicar? Supondo-se que de fato a tua chefe ficasse com o pé atrás em relação a você, o que ele supostamente ganharia com isso? Então, levando o indivíduo a refletir sobre aquele pensamento e talvez chegando a uma constatação diferente. O delírio não. O delírio, o indivíduo ele não consegue ser demovido. Então, por exemplo, a minha esposa quer me envenenar. Então, eu não posso comer a comida que ela me dá
ela quer me dar remédios, mas eu sei que esse remédio é para que eu durma, para que então ela possa me matar. Tá, mas ela tem sido uma boa companheira, vocês brigaram, você tem uma herança. O que justificaria a tua esposa querer te matar? Porque ela está diferente nos últimos dias. Porque eu vejo que ela conversa no telefone e quando eu chego, ela muda de assunto. Ela tem estado muito estranha. E eu vi que ela marcou consulta com o médico e não me falou nada. Então, quer dizer, você tenta demover a pessoa do delírio e não há nenhum tipo de argumento que faça essa crença nessa ideia, nesse pensamento diminuir. É impossível a modificação do delírio pela experiência objetiva, por provas explícitas da realidade, por argumentos lógicos, plausíveis e aparentemente convincentes. O delírio é irrefutável. Eu vou postar um vídeo que vai falar do delírio erotomaníaco, mais pra frente a gente vai ver sobre esse delírio. E o rapaz da cena, né? A Ana Hickman, que tá ali no caso, que aparece na gravação, ela não tem ideia do que tá acontecendo e ela diz: me conta o que eu fiz pra você, se eu te magoei, se eu te prejudiquei, eu preciso saber o que eu fiz pra você para que eu possa me desculpar, para que eu possa reparar o erro. Mas é tão rígido, é tão arraigado, é tão irrefutável que não tem conversa, não tem negociação. É como se eu já dei para você todas as chances que eu podia dar, agora eu cheguei no meu limite. Então, dizer para ele que, olha, qual que é a chance de Ana Hickman, aquela pessoa rica, bonita, bem-sucedida, bem casada, com um filho pequeno, estar apaixonada por você que ela nunca viu. Olha, essa mensagem que ela postou aqui claramente foi para mim, claramente foi para me fazer ciúmes, porque ela fica com esse joguinho comigo, postando foto com o marido dela para que eu sinta ciúmes. Então, nenhum tipo de argumento vai demover o indivíduo do quanto ele acredita naquela ideia. Alguns pacientes delirantes podem eventualmente ter delírios verídicos, mas o modo como a pessoa construiu o seu ajuizamento e como mantém a crença são patológicos, determinados por fatores mórbidos, mas na maioria das vezes o delírio é um juízo falso. Então isso é algo que a gente já discutiu, né? Em geral, o conteúdo do delírio é falso, eventualmente ele pode ser verdadeiro e a forma como o indivíduo conclui, a forma como ele sustenta, a forma como ele justifica é que se mostram muito equivocados. Erros por deficiência cognitiva não podem, de modo geral, ser considerados delírio. Ou seja, uma pessoa com uma deficiência intelectual ou com rebaixamento da inteligência ou com uma inteligência limítrofe não conseguiriam dar coerência, amarrar uma ideia delirante. Então, se o meu erro de julgamento vem de uma deficiência intelectual, então isso não é considerado delírio, e sim uma ocorrência dentro do quadro de deficiência intelectual que aquela pessoa tem. O delírio é uma produção associal, idiosincrática em relação ao grupo cultural do indivíduo. Então, um outro parâmetro para que eu possa entender se trata realmente de um delírio ou não é se alguém partilha daquela ideia. Aí vocês vão me dizer: puxa, Aline, mas tem horas que eu tenho a sensação de que é um delírio compartilhado, de que é um delírio coletivo. Isso não pode acontecer? Sim, pode acontecer,
a gente vai ver, tem um tipo de delírio chamado de delírio compartilhado, mas quando a gente tira a pessoa do convívio daquele que tem o delírio primário, ela deixa de apresentar aquele delírio. Então, se o delírio é compartilhado e eu separo as pessoas, aquelas que não têm um delírio real, elas vão deixar de ter uma crença arraigada naquela ideia. O delírio, no mais das vezes, não é nem produzido e nem compartilhado ou sancionado por um grupo religioso, político ou de outra natureza. Então, por exemplo, se eu tenho um delírio religioso do tipo, eu sou a reencarnação do Papa João Paulo e eu vim para purificar vocês do pecado, tá? E aí eu vou lá na Igreja Católica perguntar se seria possível, dentro da crença, dos valores da Igreja, é possível que um Papa, uma pessoa santa, reencarne em outra pessoa? Ou que o espírito do Papa João Paulo tenha tomado o corpo dela? Não, dentro da explicação religiosa da cultura do catolicismo isso não seria possível. Então, aquele grupo religioso que proviria essas ideias não compartilham. Quais são as dimensões do delírio? O que a gente tem que pensar quando um delírio está corrente? Primeiro, o grau de convicção. Até que ponto o paciente está convencido da realidade de suas ideias delirantes? A convicção do delírio é, de modo geral, mais marcante na esquizofrenia e menos intensa, por exemplo, nas psicoses reativas breves e nos transtornos do humor com sintomas psicóticos. Então, o grau de convicção, aquele conceito que a gente falou de que não é possível demover uma pessoa do quanto ela acredita numa ideia ou num delírio, ele é difícil de demover, ou ele é maior no quadro de esquizofrenia. Nós temos outros transtornos, por exemplo, transtorno psicótico breve, transtorno esquizofreniforme, na própria depressão ou mania, que são quadros em que o delírio ele pode acontecer, mas o grau em que o indivíduo acredita no delírio acaba sendo mais forte, mais rígido, quando se trata da esquizofrenia. Extensão com que as ideias delirantes envolvem diferentes áreas da vida do paciente. Ou seja, o delírio, vamos pensar um exemplo, o delírio de perseguição. Eu me sinto perseguido pela minha família, ou eu me sinto perseguido só no meu local de trabalho, ou eu me sinto perseguido só pelos meus vizinhos. Então, pensando nas áreas da minha vida, o quanto que esse delírio está presente em mais ou menos áreas, seria a extensão. Bizarrice ou implausibilidade. O grau em que as crenças delirantes se distanciam das convicções culturalmente compartilhadas pelo grupo social de origem do paciente. O quão implausível e impossível é o delírio. Delírios que envolvem a perda do controle da mente ou do corpo por forças ou entidades externas são considerados pelo DSM como bizarros. Então, vamos lembrar do filme Uma Mente Brilhante, em que tem uma cena que a esposa do John Nash conversa com um amigo dele da universidade e diz assim: ele me disse que ele prestava um serviço para o serviço de inteligência americano contra uma possível invasão dos russos. Isso não é possível? E aí o amigo dele disse:
isso é possível, mas muito pouco plausível de se acreditar, porque ele era um matemático. Então, pensando na profissão dele, no trabalho dele e nos anos que essa prestação de serviço durou, é pouco provável acreditar que isso realmente seja verdade, que implantaram um chip dentro dele para poder saber onde ele vai, o que ele faz, com quem ele anda. É pouco provável que ele esteja sendo perseguido pelos russos. Então, isso seria a bizarrice ou a implausibilidade, quer dizer, dadas as circunstâncias de vida da pessoa, ou o exemplo que eu dei, né? Uma pessoa que mora num outro estado, numa outra cidade do que Ana Hickman, que é de uma outra classe socioeconômica, que não faz parte do ambiente que ela vivencia, qual que é a chance da Ana Hickman ser apaixonada por ele? Então, isso seria a implausibilidade. Ainda dentro das dimensões do delírio, a desorganização, ou seja, até que ponto as ideias delirantes são consistentes internamente, têm lógica própria e em que grau são sistematizadas com ordem interna. Os delírios mais organizados são observados nos transtornos delirantes. Então vamos lembrar, a gente tem a esquizofrenia como um dos principais transtornos que podem aparecer os delírios. O transtorno delirante é um transtorno que vai ter predominantemente delírios e provavelmente não alucinações, ou se as alucinações estão presentes, elas são claramente uma consequência do delírio, mas e também um conteúdo organizado desse delírio é mais frequente em pessoas que têm uma inteligência mais privilegiada. Pessoas com deficiência intelectual ou quadros demenciais geralmente apresentam delírios mais desorganizados. E o Dalgal Landa, ele até comenta que é como se as pessoas com um maior nível de inteligência era como se elas colocassem a inteligência a serviço do delírio, ou seja, buscando elementos para justificar a plausibilidade daquele delírio dentro do contexto dela. Pressão ou preocupação. O quanto o paciente está preocupado e envolvido com suas crenças delirantes, o quanto ele se sente pressionado pelo delírio. Então vamos pensar, ao longo de um dia, quanto tempo a pessoa fica com esse delírio em mente, o quanto ele sente que ele precisa fazer algo em relação a esse delírio, o quanto ele fica trazendo pensamentos decorrentes deste delírio. Resposta: afetiva ou afeto negativo. O quanto as crenças delirantes abalam ou tocam afetivamente o paciente. O quanto ele fica assustado, ansioso, triste ou irritado em consequência do delírio. Então imagina, se eu tenho um delírio persecutório, é esperado que eu fique ansiosa, temerosa, preocupada. Se eu tenho um delírio de grandiosidade, é natural que eu tenha uma resposta afetiva mais expansiva. Então, o quanto que o conteúdo do delírio vai trazer uma resposta afetiva e qual vai ser o nível, a intensidade dessa resposta afetiva. Comportamento em função do delírio. O quanto o paciente age em função de seu delírio e em que medida ele pratica atos estranhos, perigosos ou inconvenientes a partir de suas ideias delirantes. Então, por exemplo, um paciente que tenha o delírio de irradiação, ou seja, a ideia de que os pensamentos dele estão sendo captados por outras pessoas. Ele pode enrolar uma toalha em torno da cabeça para que esses pensamentos não vão para fora, para que esses pensamentos não sejam escutados por outras pessoas. Ou ele pode colocar um som alto, uma música alta, para que as pessoas
confundam o conteúdo da música com o conteúdo dos pensamentos. Ou, por exemplo, se eu tenho um delírio persecutório, eu posso transformar minha casa numa casa impenetrável, eu posso fazer o quartinho do pânico, né? Aqueles que a gente vê em filmes, em regiões que tem muitos terremotos, e aí um lugar que, caso tenha um terremoto que possa devastar tudo e levar a minha casa, que ali eu esteja mais segura. Enfim, então, o quanto que as minhas ações vão decorrer do conteúdo do delírio. Delírio primário ou ideias delirantes verdadeiras. O delírio primário é psicologicamente incompreensível, não tem raízes na experiência psíquica da pessoa sadia. Por isso, é impenetrável, incapaz de ser atingido pela relação intersubjetiva. Expressa uma quebra radical na biografia do sujeito. Então, é interessante quando a gente vê a reportagem que eu vou colocar, que primeiro o desespero do irmão do menino, quando ele descobre que o irmão morreu. Já contei, né? Já dei spoiler para quem não lembrava do caso. Como ele fica desesperado e o repórter pergunta como ele era agressivo? Não, ele era calmo, ele era tranquilo, ele era na dele, era caseiro. Quando se pergunta para os vizinhos, não, ele era reservado, ele era na dele, mas ele dizia bom dia, em nenhum momento foi mal educado comigo. Então a gente vê essa quebra radical na biografia do sujeito e o delírio primário, ele traz aquela crença rígida e arraigada, como a gente disse. Já o delírio secundário, ou ideias deliroides, e os delírios compartilhados. Origina-se de alterações profundas em outras áreas da atividade mental, afetividade, nível de consciência, que indiretamente produzem juízos falsos. É fruto de condições psicologicamente rastreáveis e compreensíveis. Então, o delírio secundário, ele pode decorrer, por exemplo, de um quadro depressivo em que venha um delírio de ruína ou de culpa. Eu não tenho conseguido trabalhar, eu sou uma inútil, eu vou ficar desempregada, eu vou passar fome, eu não vou conseguir sustentar o meu filho, a gente vai perder tudo que a gente construiu até aqui, eu vou morar na rua, eu vou pedir dinheiro para poder comer. Então, seria um exemplo de um delírio de ruína que pode acontecer num quadro depressivo, dentro de uma sensação ou de uma ideia de desesperança. Ou um delírio de culpa. A minha mãe veio aqui para me cuidar porque eu tô nessa situação, ela que precisa de cuidado e eu que tô demandando a ajuda dela, não é justo com ela, ela também não tá bem, e isso vai piorar o quadro que ela apresenta. Então, um delírio de culpa. Na mania, um delírio de grandeza. A minha ideia ela é tão boa que eu vou ganhar milhões e eu vou ser reconhecida internacionalmente. E isso vai salvar a vida de muitas pessoas. Então, dentro de um quadro de euforia, da mania, congruente com o humor, um delírio de grandeza. O delírio compartilhado, que a gente já falou antes, né? O folia D, folia 3, enfim, é aquele delírio compartilhado. Então, o indivíduo A tem um transtorno mental grave, por exemplo, uma esquizofrenia, e essa pessoa tem o delírio primário, ou seja, o delírio decorre do quadro da doença, do transtorno mental
que essa pessoa apresenta. E a pessoa B convive com a pessoa A que tem o transtorno mental. A pessoa B não tem um transtorno mental psicótico, por exemplo, mas como elas vivem muito próximas, como elas têm pouco contato com outras pessoas, a pessoa B acaba desenvolvendo o delírio compartilhado. Então a gente pode ver o delírio compartilhado. Aí eu também, eu sempre costumo brincar, né? Eu não sei o quanto pode ser um delírio ou o quanto realmente é uma tentativa de obter algum tipo de benefício ou status, enfim. Eu me lembro que quando eu era criança, tinha um homem que se denominava Henri Cristo e que ele dizia ser a reencarnação de Jesus Cristo, e ele ia em programas de auditório, e ele tinha algumas mulheres que se vestiam com túnicas azuis, meio à semelhança da Virgem Maria. Aline, aquilo é delírio compartilhado? Eu não sei, né? Eu não conversei, não tem como ter clareza, mas vamos supor, pegando este exemplo, que o Henri Cristo tivesse um delírio religioso e de identidade de ser Jesus Cristo, dentro de um quadro de um transtorno delirante ou dentro de um quadro de um transtorno psicótico. E essas mulheres, ao conviverem com ele, ao terem uma crença religiosa muito importante na vida delas, realmente acreditarem que ele é Jesus Cristo e começam a segui-lo. E aí, se tiram elas desse convívio, elas deixariam de apresentar esse delírio secundário. Então, mais ou menos isso seria o delírio compartilhado. Bom, quais são a estrutura, qual é a estrutura dos delírios? Delírios simples, monotemáticos. Ideias que se desenvolvem em torno de um só conteúdo. Então a pessoa vai ter só o conteúdo, o delírio de conteúdo religioso, ou só o delírio de grandeza, ou só o delírio persecutório. Então os delírios eles giram em torno de um único tema. Delírios complexos, pluritemáticos. Englobam vários temas ao mesmo tempo, com múltiplas facetas, envolvendo conteúdos de perseguição, místicos religiosos, de ciúme, de reivindicação, etc. Então, por exemplo, eu posso ter um delírio de perseguição, de que o Serviço de Inteligência dos Estados Unidos colocou escutas na minha casa e que qualquer coisa que eu diga pode ser ouvida pelo serviço de inteligência. E ao mesmo tempo eu tenho um delírio de grandeza de que eles estão me ouvindo, eles estão atrás de mim para roubar a ideia que eu tive, que vai poder acabar com todas as doenças do mundo. Então eu teria um delírio de grandeza e um delírio de perseguição. Então seriam delírios complexos. Delírios não sistematizados. São delírios sem concatenação consistente, variam de momento a momento e costumam ser encontrados em pessoas com baixo nível intelectual ou em pacientes com quadros confusionais dentro, por exemplo, do quadro de delírio, que é uma alteração da consciência, que pode ter delírio. Então, delirium, alteração da consciência, que pode conter delírio, que é uma alteração do pensamento. Ou também quadros de demência. Então, o delírio sistematizado, que é o que a gente vê na sequência, ele é bem organizado, ele é uma história rica, consistente, concatenada, que mantém ao longo do tempo os mesmos conteúdos com riqueza de detalhes, ocorrem mais em indivíduos intelectualmente desenvolvidos e nos chamados transtornos delirantes. Então, a gente pode pensar no delírio sistematizado quando a gente vê
a história do John Nash. Tanto é que a esposa dele demora a acreditar que não é verdade. Eles passaram muitos anos juntos, casados, em que ela acreditava de fato que ele prestava um serviço de inteligência, a inteligência secreta dos Estados Unidos, de tão sistematizado e concatenado que o delírio dele era, e ele era tão inteligente que ele ganhou o prêmio Nobel, então não é qualquer um que tem esse feito, né? Já pessoas com uma deficiência intelectual, para ela o delírio é irremovível, dado o quanto se acredita naquele delírio, porém, ele não tem muita organização, ele não tem muita coerência, a pessoa tem dificuldades de esclarecer por que aquilo seria verdade. Surgimento e evolução do delírio, estados pré-delirantes. Então, Dougal Rondo, ele vai propor que os delírios eles não acontecem assim do nada, né? Que a gente teria uma fase pré-delírio, que seria o prenúncio do delírio. Então, ele vai falar da fase que precede imediatamente o surgimento das ideias delirantes. Nessa fase, há uma tensão geral, um clima ameaçador. Então, é como se eu tô inquieta, parece que tem alguma coisa para acontecer que eu não sei o que é. Eu não consigo relaxar. Eu tenho que ficar alerta para ter uma clareza do que está rolando. Próxima fase, o paciente configura o delírio. Ele descobre como se fosse por uma revelação inexplicável. Então, Dougal Rondo fala que ali é como se ele estivesse em paz. Agora eu sei, agora eu entendo por que eu estava angustiada. Então é quase como se fosse uma revelação. Tudo faz sentido. A minha esposa, o meu marido tá me traindo. E por isso que eu tava esquisita. É como se eu estivesse sentindo que algo ruim estava para acontecer. Desorganização do sujeito após a primeira revelação do delírio inicial. É acompanhada de vivências ameaçadoras de fim do mundo. Bom, então, num segundo momento, vem quase que uma tranquilidade pela revelação. Mas depois vem as consequências do conteúdo do delírio. Então, o indivíduo ele se desorganiza dado o conteúdo daquele delírio. Depois, a consolidação. O delírio tende a se cristalizar, há certa elaboração intelectual em torno dele, com a fixação de elementos a partir da personalidade do sujeito. Então, aquele delírio, ele passa a fazer parte do dia a dia. E eu já falei sobre isso em outras aulas. Pensando especialmente na esquizofrenia, às vezes o paciente ele tem sintomas residuais mesmo num quadro estável com a medicação. Porque lembra, a medicação ela vai ser a dose mínima necessária para uma estabilização do quadro e ela tem efeitos colaterais. Então nem sempre eu vou poder alcançar a dose máxima necessária para tirar completamente os sintomas. Então, aquele delírio ele pode voltar com mais força, ele pode perder a força, mas de certa forma ele fica ali. É interessante, eu me lembrei agora, para quem assistiu aquele documentário, né, a Liga, que fala sobre os transtornos mentais, eu postei lá no início do semestre, que tem um paciente que frequenta CAPS, que dá entrevista, que ele fala assim, que quando ele está em crise, ele tem certeza que ele é o super-homem, ou tem uma relação com o super-homem mais estreita. Quando ele está fora da crise, medicado, estável,
ele assiste os filmes, ele tem uma sensação de que, né? Agora eu não me lembro de que se ele é o super-homem ou se ele tem uma relação estreita com o super-homem, mas ele revela isso, né? Que aquilo de uma maneira mais atenuada ainda se faz presente. Isso seria a consolidação. A fase de resíduo, a perda do impulso e da afetividade manifesta. O sujeito não pode mais confiar e se relacionar calorosamente com os outros e se isola. Então seria uma fase de retração social, porque ao expressar as ideias delirantes, naturalmente as pessoas acham estranho, implausível, algumas se afastam, outras se contrapõem de uma maneira mais direta ao indivíduo e ele acaba então se retraindo, seria a fase de resíduo. Os mecanismos constitutivos do delírio. Processo de tentativa de reorganização do funcionamento mental. O esforço que o aparelho psíquico do paciente empreende no sentido de lidar com a desorganização que a doença de fundo produz. Então, o Dalgalahond ele vai dizer que tem algumas hipóteses para explicar como os delírios surgem, que no entanto elas ainda não têm um grande apoio empírico e por esse motivo, até por uma questão de excesso de conteúdo, eu resolvi suprimir essa parte do capítulo. Mas ele entende que os delírios podem ser uma forma da pessoa tentar dar sentido para aquilo que está acontecendo com ele. Então, ele tem uma psicopatologia de base que vai levar a uma alteração do funcionamento mental, e essa alteração do funcionamento mental vai ser compreendida por meio do delírio que o indivíduo produziria. Seria então essa tentativa de organizar o funcionamento mental que se encontra desorganizado.